Vamos tratar agora sobre as questões sobre vedações constitucionais em matéria orçamentária, sobre o artigo 167 da Constituição Federal. Vamos lá, vamos para cima da FCC. Vem comigo. Lembrando que esse tema também pode estar tendo um edital como Finanças Públicas na Constituição, orçamento na Constituição Federal também. Questão número 1. No que se refere à matéria orçamentária, considere. Bom, aí a gente vai ter aqui alguns incisos e vai pedir o quê? A Constituição Federal veda expressamente o que se consta em quê? Então, quer saber o que é vedado dentro desses quatro aqui, qual que realmente é vedado pela Constituição. Será que são todos? Será que são alguns dispositivos? Então, vamos analisar aqui quais são vedados e quais estão modificados aqui, que não há problema. Então, vamos lá, então. É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados? Sim, está correto. É vedada a utilização a concessão ou utilização de créditos ilimitados. No 2. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais? Correta também. A outra vedação. A realização de despesas e assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas correntes? Opa, essa aqui é a regra de ouro, mas ela está aqui de forma equivocada. Essa aqui está falsa. É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Então, essa aqui está errada. Vamos ver a quarta. É vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, que está certa, pelos governos federais e estaduais e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal, tanto faz ativo, inativo e pessoalista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Opa, isso aqui está certa. Então, a gente tem aqui certo 1, 2 e 4, e a alternativa a ser marcada, então, é a letra A. Então, são vedados 1, 2 e 4. A 3 está errada porque é despesa de capital. E a 4 está correta. Resposta a letra A. No que tange aos orçamentos públicos, segundo a Constituição Federal, é vedado. O que é vedado? Vamos avaliar cada uma das alternativas. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Opa, essa está certa, está pedindo que é vedado, ó, já é a alternativa A. É vedada a abertura de crédito suplementar especial, está certinho. É o suplementar especial, sem prévia autorização legislativa, ou seja, precisa de autorização legislativa, e é vedada também sem indicação dos recursos correspondentes, ou seja, é obrigada a indicação da fonte de recurso. Letra B. É vedada a realização de despesas ou contratação de pessoal que excedam os limites estabelecidos no plano plurianual. Não é isso, a gente está falando aqui de vedações em matéria orçamentária, tá? Tem até vedações também ao PPA, como aquela do União Investimento, mas aqui não. Relação de despesa com contratação de pessoal não está entre as vedações. Então, isso aqui está errado. É vedada a abertura de procedimento licitatório sem indicação dos recursos financeiros que assegure o pagamento das despesas realizadas no exercício financeiro em curso. Não tem nada a ver com as vedações constitucionais em matéria orçamentária. A gente não falou em momento nenhum de procedimento licitatório. Letra D. É vedado o início de programas ou projetos não incluído na lei orçamentária anual. Até que está certo. Não pode iniciar um programa ou projeto que não estiver incluído na LOA, exceto destinado à Seguridade Social. Errado. Não tem exceção, uma regra absoluta. Não pode iniciar um programa ou projeto se ele não estiver incluído na LOA. É vedada a arrecadação de receitas correntes não previsto na lei orçamentária anual do ente público, também é errado. Não vai vedar uma arrecadação de receita? Não. Se houver uma arrecadação não prevista, uma arrecadação superior, a gente vai ter o que a gente chama de excesso de arrecadação, que vai ter que ser incorporada à LOA por meio dos créditos adicionais, mas não há uma vedação quanto a isso, não vai deixar de arrecadar. Então, a resposta é a letra A. Questão número 3. É correto afirmar que é a alternativa correta, transferências voluntárias da União não podem financiar despesas de pessoal do município beneficiado. Correta. Olha lá, transferência voluntária não pode, nem concessão de empréstimo, porque é vedada a concessão de empréstimo, é vedada a transferência voluntária de um ente para o outro para financiar a despesa com o pessoal. Então, essa aqui está correta, é isso mesmo. Ó. Não podem financiar. Por quê? Porque é vedado. É correto afirmar que, em caso de calamidade pública, é possível realizar despesa que excede o saldo orçamentário? Não, não pode exceder
o saldo orçamentário. Se em caso de calamidade pública, tem que ser aberto um crédito extraordinário. Não pode exceder, é vedado exceder o limite dos créditos concedidos. É do princípio lá da quantificação dos créditos orçamentários. Em hipótese alguma, os créditos especiais extraordinários podem ser reabertos no ano seguinte. Errado, porque não é hipótese alguma, existe exceção. Exceção o quê? São aqueles que foram autorizados nos últimos 4 meses de exercício. Podem ser reabertos no ano seguinte pelo limite dos seus saldos. Letra D. Em situação de guerra e comoção interna, podem ser abertos créditos suplementares sem autorização legislativa. Errado. Caso a situação de guerra, comoção interna, calamidade pública, podem ser abertos créditos extraordinários. Esses sim, os créditos extraordinários, podem ser abertos sem autorização legislativa. Crédito suplementar nunca pode, tem que ter autorização legislativa. Letra E. Contraria o princípio da não afetação o oferecimento de impostos para garantir dívidas com a União. Errado. Não contraria o princípio da não afetação. Não contraria o princípio da não afetação de receitas colocar a receita de impostos, vincular a receita de impostos para garantir dívidas com a União. Não tem problema. Garantir de pagamento de débitos com a União, pode haver vinculação de impostos. Então a resposta realmente é a letra A. Questão número 4. De acordo com as regras constitucionais relativas ao orçamento, são vedados. Vamos colocar aqui para fazer a análise do que é vedado, para a gente ver o que está pedindo a questão. Está correto que se afirma apenas em... Bom, a gente vê pelas respostas, a gente tem 5 opções, né? Vamos ter aqui 5 frases, 5 afirmativas, mas a gente ou vai ter 2 certas ou 3 certas. Então a gente já vai analisar partindo desse princípio. Então ele quer saber o que é vedado. Se tiver vedado, se o que tiver escrito em cada uma desses dispositivos for vedado, significa que ele está correto. Essa é a interpretação da questão que a gente deve fazer. Então, o que é vedado? Vamos lá, começando pelo primeiro. É vedado a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Até aí está certo. Exceto no caso de guerra externa ou grave convulsão social. Então, isso aqui está errado, pessoal. Por quê? Nesses casos aqui, guerra externa, grave convulsão social, calamidade pública, comoção interna, o que seja, é aberto por meio de crédito extraordinário. Não é exceção a abertura de crédito suplementar. Aqui não tem exceção, ó. Tem que parar aqui, ó. É verdade a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, sem indicação dos recursos correspondentes. Então, está falsa. Então, já está errado. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual a partir do primeiro dia útil do segundo trimestre do exercício. Olha que faz mais confusa, né? Não. É vedado o início de programas ou projetos incluídos na LOA. Parou aqui, ó, pronto. Não tem nada de a partir do dia útil do segundo trimestre, não. Então, isso aqui também está falso. Então, já sabe que a 1 e a 2 está errada. Para quem gosta de fazer eliminando, ó, já sabe que essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui não é. Terceira, é vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Perfeito. É exatamente o dispositivo constitucional. Vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa, ou seja, com autorização legislativa pode. 4. É vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Correto também. É a regra geral do princípio da proibição do estorno. E a 5ª. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam em mais de 2,5% os créditos orçamentários ou adicionais. Não tem essa aqui não. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Pode exceder em nada, não é mais de 2,5% não. Do jeito que está escrito aqui, se exceder 2%, poderia entrar. Não, excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então, a resposta realmente é a letra C. Resposta é a letra C, da questão número 4. Prosseguir, então. Questão número 5. Diante das possibilidades das modificações orçamentárias e as autorizações para as realizações de operações de crédito, é correto afirmar que, então, diante das possibilidades de modificações orçamentárias e autorização para realizações de operações de crédito. É correto afirmar. Vamos ver o que a questão tem. Bom, é correto afirmar. A transferência de recursos entre categorias de programação
depende de prévia autorização legislativa, opa, está falando do princípio da proibição do estorno aqui, ó. É correto afirmar que a transferência de recursos entre categorias de programações depende de prévia autorização legislativa, ou dita de outra forma, é vedada essa transferência sem autorização legislativa? Então está correta. A alternativa a ser marcada é a letra A. Vou apagar aqui para a gente ir analisando gradativamente. Quando houver a indicação de recursos, a abertura de crédito especial pode ser realizada sem autorização legislativa, porém, deverá ser precedido de autorização por decreto. Veja que confusão que fiz aqui, ó. Quando houver indicação de recursos, a abertura de crédito especial poderia ser realizada desde que também tivesse autorização legislativa. Então, é uma regra, está no mesmo dispositivo constitucional. Para abrir crédito especial, implementar, tem que ter indicação de recursos e tem que ter autorização legislativa. E não é por decreto, né, gente? O decreto é um instrumento adequado para a autorização do remanejamento de dotação entre órgãos da mesma esfera de poder. Porém, quando ocorrer entre outras esferas de governo, deverá ter obrigatoriamente autorização legislativa. Negativo, não é o decreto, tá? Se a gente está falando de autorização legislativa, o instrumento adequado seria uma lei. Também tratando do princípio da proibição do estorno aqui. Letra D. As operações de crédito podem exceder o montante da despesa de capital, contando que haja disponibilidade financeira, voltada à sua liquidação e que tenha sido autorizado previamente por decreto. Então, pessoal, as operações de crédito podem até exceder o montante de despesa de capital, que a regra é não exceder, mas tem exceção. Mas não é essa exceção, não tem nada a ver com disponibilidade financeira. Tem que ser aprovado por maioria absoluta. Congresso Nacional. Letra E. A transposição e remanejamento de dotações entre outros órgãos de outras esferas de poder devem ser autorizados por lei e abertos por decreto. Resposta letra A também está errada, a gente está falando de autorização legislativa quando a gente fala do princípio da proibição do estorno. Então veja que as questões, as alternativas foram várias complicadas, mas se você já soubesse a alternativa A, tranquilamente poderia já marcar a questão. Não foi uma questão fácil, tá, gente? Questão 6. Dentre as vedações orçamentárias previstas na Constituição Federal de 88, inclui. Então, o que é vedação? Sobre essas 5 alternativas, qual que é vedação realmente? Então, qual que deve ser marcada? O que for vedação. O que não for vedação, não é para ser marcado. É isso que a gente tem que interpretar. Estou falando isso várias vezes, pessoal, porque quando a gente fala de vedações, a gente está falando de uma coisa negativa. Então, a gente tem que estar sempre interpretando o que a questão está falando. Então, o que é vedação na Constituição Federal? Vamos voltar aqui para você poder acompanhar. Inclui, como vedação, na questão número 6, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia indicação dos recursos financeiros suficientes ao pagamento das despesas empenhadas no exercício. Não é isso que está dizendo. Entre as vedações inclui abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia indicação dos recursos e sem autorização legislativa. Então não deve ser marcada essa. Inclui como vedação a concessão ou utilização de créditos para a realização de despesas não previstas no PPA? Não é isso que está lá no dispositivo, como te fala das vedações. É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. É vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Mais uma vez aqui, o princípio da proibição do estorno. Então essa deve ser marcada. Por quê? Realmente, é vedada a transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Veja que cai bastante nessa parte de vedações constitucionais, cai o princípio da proibição do estorno, mas não cai que você tem que saber o nome do princípio e não cai que você tem que saber exatamente o que é transposição, remanejamento ou transferência. Cai realmente o que está previsto na Constituição. Letra D. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas sem disponibilidades financeiras para pagamento dos compromissos assumidos. Também não é isso que está lá como vedação na Constituição. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários adicionais, não é disponibilidade financeira. É vedado o início de programas ou projetos sem existência de recursos financeiros para pagamento das despesas empenhadas no exercício. Não é isso que está no dispositivo constitucional, mas está. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Não diz nada sobre a existência de recursos financeiros. Então a resposta realmente é a letra C. Questão número 7. Dentre as vedações estabelecidas na Constituição Federal,
relativamente à execução do orçamento consta. O que é uma vedação que consta na Constituição? Isso assim que deve ser interpretado. Consta lá como uma vedação a anulação de dotações para pessoal e seus encargos? Na parte de vedações constitucionais em matéria orçamentária, consta lá que é vedada a anulação de dotações para pessoal e seus encargos? Não, isso consta lá na parte, não é na... Aí veja aqui, ó, a pegadinha da questão também, falar de execução do orçamento, ó. Já estamos na fase de execução. Consta na fase de execução a anulação de dotação pessoal e seus encargos? Não. Também não consta nas vedações constitucionais em matéria orçamentária, uma vedação a emendas parlamentares, isso aí. Letra B. É vedado o início de despesas correntes ou de capital não incluídas na lei de diretrizes orçamentárias? Bom, é vedada o início de despesas. Você poderia até colocar, tudo bem, corrente de capital, apesar de não estar escrito na Constituição assim. Mas não incluídas na lei de diretrizes orçamentárias, não. É não incluídas na LOA. Letra C. É vedado o início de despesas correntes ou de capital não incluídas no PPA? Novamente, é não incluídas na LOA. Letra D. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Perfeitos, né? É exatamente o que está escrito. Eu falei aqui que é despesa corrente de capital, poderia ser interpretado por quê? Programas ou projetos são despesas, só uma classificação diferente. Aqui seria uma classificação por natureza da despesa, aqui seria uma classificação por estrutura programática, tá? Você não precisa saber disso agora, nesse momento. Mas, se for ver exatamente o que está na Constituição, é programas ou projetos. Mas o erro mesmo está aqui, ó. Porque aqui é na lei orçamentária anual, essa aqui a D está correta, aqui falava PPA e aqui falava sobre LDO. Então, a questão a ser marcada é a letra D. Vedada a anulação de dotações da dívida. Aqui cai na mesma situação da letra A. Não se refere à execução do orçamento, se refere a emendas parlamentares. Então, aqui não pode ter anulação de emendas parlamentares para dotação da dívida, nem para pessoal e seus encargos. Mas não é a parte de execução do orçamento. Então, a resposta realmente é a letra D. Então, aqui, pessoal, encerramos as questões sobre vedações constitucionais em matéria orçamentária. Veja que também foi uma oportunidade de revezar dentro desse tópico, vários temas que já foram vistos em aulas anteriores. Forte abraço, até o próximo encontro.